Vem te louvar, vem te glorificar, vem te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo dia que, Senhor, que tu nos deu até o presente momento, por tudo que nós fizemos e porque em tudo tu tens nos abençoado. E viemos lhe pedir em nome de Jesus, continua nos abençoando, Senhor, nesse período que estaremos em comunhão, Senhor Jesus, falando da Tua Palavra, que estaremos, Senhor Jesus, conversando, nos distraindo, fazendo os artesanatos, ó Pai, e que em tudo o Teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. Usa a Tua Palavra e fala aos nossos corações aquilo que Tu tens para nós. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar lendo um texto que fala sobre as bem-aventuranças. É um texto que nós conhecemos, mas eu acho que eu nunca conversei com as irmãs sobre esse texto. Está lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar. Isso é o que eles lhe ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada a misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. As irmãs já ouviram falar desse texto? As bem-aventuranças? É as bem-aventuranças. Ele é muito conhecido. Demais, né? Mas e aí? O que as irmãs acham desse texto? O que é uma bem-aventurança? Promessas também. Que mais? coisas a ser seguidas, mas para seguir Coisas a ser seguidas. é difícil. E coisas verdadeiras, né? Se nós a colocamos em prática, já é outros 500. É isso que você quis dizer, Arlete? É, bem por aí. Tá. Mas é lindo. Se eu falar para vocês que a bem-aventurança, se nós olharmos bem de pertinho e analisarmos esses textos, as bem-aventuranças, na verdade, são características espirituais que o cristão tem que ter. Já pararam para pensar dessa forma? Lutar para Não ter a maldade? Não ter a maldade. E por quê? Ser humilde. E é que muita gente imagina humildade, junta a humildade com pobreza. É a mesma coisa? Não. Eu conheço muita gente rica, mas rica mesmo, e é humilde. Eu também conheço. A classe médica, muitos médicos que são Poderoso em dinheiro, mas... ajuda. E conheço também muito negro que não tem um gato para puxar pelo rabo
e acha que é o dono do mundo. Age como se fosse É o que mais tem isso daí, né? o superstar da Terra. Entendeu? Mas não tem um gato para puxar pelo rabo. Você tem um gato para puxar pelo rabo, Bia? Não tenho, né, Bia? Mas puxa o rabo do gato da... Eu puxei ele Da Lídia. morreu. Eu puxo o rabinho dele. Mas é a humildade, gente, e se nós formos ver todas essas bem-aventuranças, qual que é a principal? Tá bom, tá bom. A principal é a humildade. Mastigado. A base de tudo é você ser humilde. Né? E humilde, ele começa com ser humilde de espírito, pobres em espírito. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, o que ele quer dizer com isso? Aquelas pessoas que inflam o seu ego. É isso que ele está querendo dizer aqui. O pobre de espírito é o humilde de espírito, que ele não deixa o seu ego se elevar. Né? Versículo 3. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. E vocês podem ver isso daqui. Abre alguém aí para mim em Isaías 57:15. Isso. É para ler? Isso. A bondade do Senhor. Porque assim diz ao alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, e também contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Então, as bem-aventuranças, na verdade, que Jesus está dizendo, ele está repetindo coisas que já estavam escritas lá atrás na palavra. Isaías é 500 anos ainda antes de Jesus. Mas mesmo já nessa época, Deus já falava para o povo, olha, embora eu seja elevado, seja acima de todas as coisas, não é isso que ele está dizendo aí? Habito no mais alto e elevado. Habito na eternidade, sou sobre todas as coisas. Embora eu seja o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, eu habito com quem? Deus. Lê a última parte aí do versículo. Qual deles? Do 15. O último Isso, a última parte. Habito no lugar alto e santo, e também o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Embora eu seja o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, habito com os humildes de espírito. Ou seja, aqueles que não se deixam com o ego elevar. E Jesus chama essas pessoas de abençoados. Quão abençoados são os que assim procedem. Os que não deixam o ego se elevar. 4. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Umas páginas aí para frente, só, Vilma. Isaías 61:2. A programar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Consolar todos os tristes. Pela cara da Arlete, ela está fazendo uma cara assim. Quer dizer, então, que Deus gosta de ver a gente chorando? Não, na verdade, o choro aqui quer demonstrar quebrantamento. O que é quebrantamento? O que as irmãs acham sobre quebrantamento? O que é ser quebrantado, Bia? Não só arrependimento, é quando a gente
tem a certeza e a noção de que Deus é mais do que nós. Sabe, você já conhece aquele vulgo machão? Não, aquele homem não chora. Eu lembro meu filho, uma vez, meu filho estava se emocionando e tal, e na minha frente ele, viu, o que está acontecendo? Homem não chora. Eu falei, quem falou para você que homem não chora? Eu nunca vi o senhor chorar. Eu falei, vi, choram. Oxe. Eu falei, a Zilda me conhece, chora ou não chora? Choro. Filme triste, chora. É bom. Só que mostra que a gente não... você sabe o que... Aí até conversando com o meu filho, eu falei assim, sabe qual é o meu medo, Arlete? Meu medo, eu falei para ele, Davi, aqueles homens que veem injustiças acontecendo ou que veem coisas ruins acontecendo e não conseguem se emocionar com isso, não serem tocados com isso, esse é o problema. Eu tenho uma amiga que não chora, a Nani lá embaixo. Morreu 4 da minha família. Cheguei lá e falei, Nani, meu pai morreu, ela chegou a hora. Minha irmã morreu, meu irmão morreu. Chegou a hora. Falei, eu quero ver como morreu da família dela. Morreu a irmã dela, ela se desesperou, caiu no choro. Falei, nossa, demorou, hein? Quando nós vemos Quando nós vemos injustiças e nós não ficamos emocionados em relação a isso, nós não ficamos tocados em relação a isso, por exemplo, aquela história toda que aconteceu lá no Paraná, naquela cidade do Paraná. Triste, mas tem pessoas que veem aquilo, Meiri, para elas. E tem umas ainda que viram e falam assim, antes eles do que eu. Então, são pessoas que precisam ser quebrantadas. Agora, Deus está dizendo que nós que temos esse coração quebrantado, que conseguimos ficar sendo tocados por esses tipos de situações, nós somos abençoados. Por quê? Porque nós seremos confortados. E confortados por quem? Pelo homem? Não, por Deus. Versículo 5. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Abre para mim aí, Vilma, Salmos 37, 11. Os pacificadores. O que é ser pacífico? Da paz. Da paz. Da paz. Mas isso significa ser tonto? Não. Mas tem gente que chama a gente de tonto. Eu sou trouxa. Por quê? Porque você não quer guerra? Gente, vocês... para essas pessoas, eu costumo dizer assim, vocês não têm noção do que é uma guerra. O brasileiro não tem noção do que é uma guerra. Isso. Vocês não têm noção do que é ficar no meio de um combate. Participar de um combate. Participar de uma guerra. É uma experiência que te marca para o resto da sua vida. Pergunta, por exemplo, para aquela turma que mora no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Eu já subi no Morro do Alemão. Então, mas pergunta para eles o que eles passaram nesses últimos dias aí. Agora eu te faço uma Aquilo pode ser considerado, por exemplo, uma guerrilha. É uma guerrilha, porque é um combate. Morro do Fubá. Mas você acha que ali morreu inocente? Não sei, Vilma, eu não estava lá, mas que, assim, muita gente morre e perde a vida, por exemplo, dentro de casa, sem nem saber o porquê.
sem nem saber o porquê está acontecendo. Nós temos relatos nesse último confronto da polícia lá no Morro do Alemão mesmo, que gente que estava na academia, foi baleada dentro da academia. Eu vi que foi uma mulher, mas É. 100 e poucos lá foi na mata que a polícia... Sim, mas aí Aqueles lá eram, a maioria era traficante. a maioria. Estava envolvido com... Agora, assim, cabe a nós julgarmos se houve excessos ou não? Não. Mas eu vou dizer para vocês, já estive em zonas de combate. Zonas de combate mesmo, é combate. Aí é um grupo contra o outro mesmo e aí é guerra. Vocês não têm noção do que é isso. Agora, tem pessoas que, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu brinco muito, dizendo assim, vocês já ouviram essa frase já? Eu dou um boi para não entrar eu mato um boi para não entrar numa confusão, mas eu mato a boiada inteira para não sair dela. Eu também fui muito tempo assim, viu, Marlene? Mas agora eu procuro. Eu tô com Hoje? Meus filhos também não. Hoje eu já prefiro matar a boiada inteira para não entrar na confusão. Mas tem hora que não tem jeito. Mas você prefere o quê? A guerra ou a paz? Eu prefiro a paz. Tentei apaziguar. Eu prefiro a paz. Prefiro muitas vezes deixar quieto, deixar passar batido. Ser surdo, mudo, cego. Na escola eu fazia bastante isso. Só que nessa brincadeira, Vilma, as pessoas nos tomam por tontos. Só que tem um problema. Quando nós tememos a Deus, essas pessoas não entendem que quem é a nossa justiça, e nós vamos ver isso mais para frente, é Deus. Quem guerreia por nós? Deus. Sabe por que ele pede para a gente ficar em paz, Arlete? Porque é ele quem faz a guerra no nosso lugar. E eu conheço um homem que a Bíblia chama ele de homem de guerra, que era Davi, um homem preparado para a guerra, que ele falava assim: caia eu na mão do homem, mas não caia eu na mão de Deus. Porque se eu cair na ira de Deus, ele dizia, eu prefiro guerrear contra o homem do que eu guerrear contra Deus. Porque se eu for guerrear contra Deus, eu já sei que primeiro que é perdido. Tá ok? E aí a consequência vai ser grave. Eu não sei se... Eu não assisti o Fantástico, porque lá não dá, mas mandaram para mim depois. O pai do relato do filho de 14 anos que morreu assassinado lá no Rio. Ele falou, eu não vou pôr uma bandeira no caixão do meu filho como ele foi inocente. Eu não vou falar que meu filho foi inocente. Ele se deixou vender pelo tráfico, pelos luxos, mas os luxos prendiam ele lá dentro. Eles eram reféns dos próprios comandantes dos tráficos lá dentro tinha um luxo. Mas meu filho, infelizmente, seguiu o caminho com 14 anos. E eu não pude fazer nada. Eu vi meu filho sendo morto, né? Morreu. E eu vou culpar? Não vou culpar. Foi a escolha dele. E eu não vou pôr uma bandeira como meu filho fosse inocente. Saiu no Fantástico. Aí a menina mandou para mim. Ela falou, olha que dó desse pai. Mas aí, usando esse versículo aqui, vamos aplicar isso nesse versículo? Quão abençoados são os pacíficos? Isso. 11. Isso, 37, 11. Salmos 37, versículo 11. Mas os humildes herdarão a terra e se Deleitarão na plenitude da paz. na plenitude da Paz. Nós podemos dizer que nós vivemos num mundo de paz hoje? Não. Nós podemos dizer que nós vivemos num mundo de guerra. No país não tem... O Brasil é um país pacífico. Conversa lá com o pessoal do Rio de Janeiro, conversa lá com o pessoal da Bahia,
Nordeste, que tem alguns lugares lá que o couro está Noite comendo. tem um corpo estendido no chão. Eu parei de ir para lá por causa disso. Nós estamos vivendo num mundo hoje sem paz. E nós, na correria do dia a dia, também muitas vezes deixamos essa correria tirar a nossa paz. Mas não tem tempo mais nem de visitar um parente, de estar ali, é uma coisa tão... o ano acabou, você não consegue. Tá E fazendo hoje algo nós temos, hoje, tá o e dia hoje todo, nós não tem temos tempo pra fazer. toda a tecnologia do mundo à nossa disposição. Só que ela, em vez de vir para nos ajudar, né? Com abençoado, versículo 6, com abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. O que as irmãs entendem por isso? O que é a justiça? A justiça de Deus. A justiça de Deus, mas o que é a justiça de Deus? Correto, é viver. Coisa certa, a coisa correta. Buscar viver de maneira correta, dentro dos parâmetros do homem ou dentro dos parâmetros de Deus? De Deus, né? De Deus. Mas nunca De fez. Deus. Ninguém nunca Procurarmos ser justos. Por que eu digo procurarmos ser justos? Porque qual foi o único homem justo? Jesus. Ele foi o único. Então eu procuro a justiça, procuro andar de forma reta. Vou conseguir um dia? Vou. O dia que Jesus voltar e nos transformar. É o único. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos procurar. Procurar o quê? Sermos justos. Ah, tá. Sermos, né? Sermos. Procurarmos sermos justos. Porque 100% a gente não consegue. Vivendo aqui, não. Mas a gente procura. E aí? Essa história de procurar e fazer tem diferença? Eu sou justa. Pago tudo certinho. Procuro ser. Luto. Para isso. Eu também. Né? Mas tem pessoas que, pelo contrário, se corrompem. Se ferra. Nós estávamos olhando lá, por exemplo, nós estávamos vendo. Você sabe qual é o problema da injustiça? Que ela nunca, para nós, é sempre querer ter um ganho. Eu quero ter um ganho, sabendo que esse ganho vai prejudicar, por exemplo, a Bia. Sabendo que vai prejudicar a Arlete. Sabendo que vai prejudicar outras pessoas. Ou seja, interessa a minha pessoa, o resto se exploda. Então, aí o que anda certo igual eu não consigo. Aí eu me ferro. Não. Eu tava falando hoje. Você faz para não prejudicar os outros, mas aí você consegue se prejudicar. Mas aí qual é o problema disso? Você sabe qual é o problema disso, Vilma? É o seguinte. Lê lá Isaías 55:1. Vai pra trás, né? Pra frente. É isso aí, isso não é no novo. Ah, No velho. Isaías 55:1. O vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E o vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo.
Essa é a justiça de Deus. Vinde a mim os que estão com sede e se saciem, mesmo não tendo dinheiro. Qual que é a justiça do homem? Você compra se você tem. Passa fome. Se você não tem, passa fome. É bem por aí. É bem por aí. A justiça de Deus é o contrário. Pode vir, você que não tem dinheiro, porque você vai ser saciado. Saciado por quem? Por mim. E aqueles que parecem que são injustos, parecem só que prosperam. Só parecem. Ué, pergunta para eles se eles têm paz. Nós estamos vendo aí Prefeitura de Sorocaba. Eu estava assistindo. Adiantou tudo aquilo que aquele prefeito fez ou não? E agora? Está pagando a conta? Lá da igreja. E só que não é só ele que está pagando a conta. Todos os cupinchas tem gente da igreja junto. que deram, Pastor, todos né? os cupinchas que deram guarita e estão acobertando, também vão pagar essa conta. Deu para entender? Existe uma falsa aparência, porque vivem andando na corda bamba. Se você conversar com um traficante, ele vai dizer assim para você, a qualquer hora, em qualquer momento, a minha casa pode cair. Por isso que ele anda armado, por isso que ele anda cheio de capanga, porque além da polícia querendo catar ele, ele tem um outro traficante que quer o território dele. Isso é paz? Ah, mas tem dinheiro. Você perguntar para ele, olha, vai naquela concessionária ali, compra aquele carro importado, aquele carrão importado que você tanto quer. Ele vai dizer assim, eu vou ter que achar alguém na minha comunidade para usar de laranja para que ele vá lá e compre o carro no nome dele. Porque ele mesmo não pode ir lá e comprar o carro. Mas não tem dinheiro? Tem. Um escravo, né? Ah, Um escravo. Não pode fazer nada. tendo dinheiro. Mas não é justo. Não é dinheiro ganhado de forma correta. Tudo bem? Com abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes serão demonstradas misericórdias. Salmos 41. E já deixa aberto no livro de Salmos também aí, que o próximo é no Salmo 15. Bem-aventurado que dá atenção ao pobre, e o Senhor o livrará no dia da calamidade. Deu para entender aí, Vilma? Qual vai ser o dia? O dia da calamidade. O dia do Senhor vai vir para todo mundo, rico ou pobre. E lembra que nós estamos comentando aqui na escola dominical? Nós vamos prestar contas. Diante de quem? Diante de Deus, porque Ele é o justo juiz. E lá, Vilma, não vai ter argumentos, não. Ah, mas fulano é fulano. Fulano é fulano, você é você. A minha conversa é com você. Como é que dá vontade de virar casaca? Ah, dá. Me perdoe, mas, nossa. Davi mesmo, esse salmista que você acabou de ler, ele escreve o seguinte, olha, ele tinha essa mesma dúvida. Ele fala, olha, eu tenho visto o ímpio fazer assim, 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 tal, e bababá, mas lá na frente, eu vi o fim deles. Eu vi o fim deles. Eu percebi que todos nós somos pó e ao pó voltamos, mas um dia eu prestarei contas daquilo que eu fiz diante de Deus. Tudo bem? Tá certo?
Então, demonstrar misericórdia. Quem pode dar um outro exemplo disso daqui? A oração do Pai Nosso. Qual que é a medida? A mesma medida, né? A mesma medida. A mesma medida que eu meço, que eu perdoo, é a mesma medida que Deus me perdoa. Ah, você não sei do que você está falando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós fazemos e oramos isso todo domingo de manhã. Então a medida é a mesma a qual eu perdoo. Sabia disso, Bia? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que me perdoar, Bia. Com abençoados puros de coração. 8. Com abençoados puros de coração, porque verão a Deus. Salmos 15, 2 e 3. Puro de coração. O que é ser puro de coração? Sem maldade. Sem maldade. Aquele que vive com integridade pratica a justiça e fala a verdade de coração. O que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. O que é calúnia, gente? Nossa, Mentira. a pior coisa que tem na vida. Inventar alguma coisa que não é verdade. Foi isso que a menina falou pela internet. Falar da outra pessoa, mas isso é fofoca. Tudo bem, é fofoca quando o fato realmente existe e aconteceu. A diferença para calúnia é quando eu falo mal da outra pessoa sem ter razão. Eu invento mentiras sobre ela. Eu levanto um falso testemunho contra ela. Com a intenção de prejudicar aquela pessoa. Isso é uma calúnia. Para quem que vai prestar contas? Para Deus. Com abençoados que promovem a paz, que serão chamados filhos de Deus. Com abençoado são os perseguidos pela procura da justiça, porque dele é o reino dos céus. Vocês viram que Jesus fala muitas vezes sobre humildade e sobre a justiça, que é para nós sermos justos. Justos naquilo que nós vamos fazer. Justo no meu trabalho. Eu conheço um cara que uma vez virou e falou assim, não, eu sou justo e que não sei o que e tal, beleza. Ele entrava para trabalhar, nós entrávamos para trabalhar às 8 horas da manhã. Ele entrava para trabalhar 8 horas da manhã, certinho, ele ia lá e batia o cartão dele. Só que em vez dele 8 horas da manhã ir trabalhar, sabe o que ele fazia, Vilma? 8 horas da manhã eu pico meu cartão, aí eu vou pro vestiário, aí eu vou me trocar, aí depois eu saio do vestiário, vou me trocar, vou tomar café. Tipo, enrolando. Para começar a trabalhar às 20 para as 9, 15 para as 9. Aí você achava ele no posto de trabalho dele. Aí dava 10 para meio-dia, ele parava, ia para o banheiro, se lavar, ir para o banheiro e tudo mais e tal. Para meio-dia estar na fila do refeitório. Voltava a trabalhar a uma hora da tarde, mas aí o processo era o contrário. Pico meu cartão a 1 da tarde, volto a trabalhar, mas aí eu vou no banheiro, vou tirar um cochilo, tudo mais, lavar as mãos, escovar os dentes e tudo mais, para 15 para as 2 estar de volta na minha estação de trabalho. Durou pouco, mas não ficou trabalhando. Durou pouco. Dura pouco. Porque lá no hospital era assim, mas durava pouco. Tem uns Dura outros pouco. Os outros que veio.
Só que acontece, isso é ser justo? Ele está sendo injusto com quem? Ah, não, mas o patrão tem muito dinheiro. E o serviço tem que fazer? Ficar tratado. Isso não é ser justo. Tem que procurar a justiça. Temos que procurar ser retos e verdadeiros nos nossos atos. Tudo bem? Então, as bem-aventuranças, é muito legal a gente saber, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurança são características espirituais. São padrões de comportamento que Deus quer de nós. E aí sim nós somos abençoados. Mas é em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Em tudo que a gente faz prospera. Eu estava brincando esses dias lá, eu estava cortando grama lá no sítio, porque o rapaz que estava cortando grama lá foi embora. E nós estávamos conversando, os donos viraram e falaram assim: dá para saber a diferença quando você corta a grama e quando é outro que corta. Sabia que esses dias um cliente veio e falou assim: é o Kleber que voltou a cortar a grama. Ele falou: por quê? Ele falou: porque a sua grama voltou a crescer. Aí eles vieram perguntar: o que você faz? Eu falei: nada, só corto. Mas todos os dias, quando eu oro, antes de sair da minha cama, eu oro e peço: Deus, que tudo que eu colocar as mãos para fazer, prospere. Não é assim que nós oramos? Não importa se não é meu, mas é o trabalho da minha mão. É o trabalho da minha mão. E é gratificante você chegar a poder, o dono de um lugar virar para você, da qual você está prestando serviço, e falar assim: olha, estou gostando. É legal. Ah, o que você faz diferente? Nada. Só procuro dar o meu melhor. E Deus responde. E Deus abençoa. Amém? Só uma última lembrança, irmãs. Bem-aventurança não é porque tudo me vai bem, mas porque Deus habita em você e te conduz para a eternidade. Amém? Vocês são bem-aventuradas, não porque tudo lhes vai bem, mas porque Deus conduz você para a eternidade. Amém? Amém. Sede da justiça de Deus. Justiça de Deus.